queria compartilhar com vocês para vocês estarem atentos, porque como eu estou falando para vocês, quanto mais assertivo a gente for no projeto, melhor, ok? Então, tem coisa que vai simplificar a nossa vida, método simplificado? Vai, ok, né? Mas, assim, quanto mais técnico, mais, vamos pensar uma palavra, mais criterioso, acho que é a palavra boa, né? Mais criterioso a gente for, melhor nos projetos, tá? Melhor, mais assertivo a gente vai ser, certo? Então, olha só, alguns motivos aqui importantes para você estar atento com o ressalto hidráulico, ó. Primeira coisa, a simplificação matemática no projeto pode gerar alguns erros de análise, tá? Então, tudo bem que eu estou aplicando Manning, né, para algumas situações que eu estou avaliando e tal, né, por Manning e tal, só que alguns cenários, a equação de Manning, ela vai talvez simplificar demais, né, algo que é muito mais complexo, tá? Então, quando eu aplico a equação de Manning somente, né, e fico somente nela, eu avalio só o meu trecho de análise, tá? Então, que vem a montante, que vem a jusante, acaba que fica cego, né, para esses pontos, tá? Então, quando eu começo a avaliar o meu trecho de drenagem com o meu trecho ajusante ou amontante, né, eu posso ter mudanças de inclinação, né? Eu posso ter mudanças de contribuição, e tudo isso pode escapar, né, da cobertura do método da equação de Manning, tá? E se isso escapar, por exemplo, se acontecer algum ressalto no seu canal, por exemplo, né, e você não previu isso em projeto, você vai ter uma elevação da lâmina d'água grande, que vai gerar uma perda de carga, e talvez consoma até a sua borda livre, o seu freeboard do canal, né, e tem ali algum ponto de alagamento, por exemplo, tá? Então, um segundo ponto, né, como eu comentei aqui, é a elevação do nível d'água no ressalto. Então, se eu não estou atento a isso, pode ser que na minha obra ocorra o ressalto que eu nem vi, nem planejei, nem estudei. E esse ressalto vai gerar uma elevação brusca da lâmina d'água. E essa elevação brusca da lâmina d'água pode consumir o meu freeboard, pode consumir a minha borda livre do meu canal, tá? E se ainda consumir só a borda livre e parar por ali, ainda deu sorte, né? Mas a chance é que pode gerar algum alagamento local, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Imagine o seguinte, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, do seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma seção aqui, no canal, ok? Eu calculei por Manning só o trecho, e eu tenho uma lâmina d'água aqui embaixo, ok? Só que, se eu tenho aquele cenário que a gente acabou de ver ali atrás, essa mudança aí de inclinação, mudança de regime, pode ser que eu tenha, basicamente, né, um ressalto hidráulico se formando aqui. E se o ressalto acontecer, num determinado trecho aqui da minha drenagem, eu vou ter uma elevação brusca da minha lâmina d'água. Então, pode ser que a minha lâmina d'água venha para o meu gargalo do canal, né? Lembra que a gente viu que, pegando aqui o exemplo aqui, né? Então, teria uma lâmina bem pequenininha, chega aqui, vai formar um ressalto, e eu tenho uma elevação aqui, ó, né? Então, essa subida aqui, ó, brusca da lâmina d'água, pode consumir toda a minha altura aqui lateral, né? Pode consumir todo o meu freeboard. Tá? Então, assim, essas simplificações que a gente acaba utilizando, a equação de Manning, não contemplam essas elevações, né? Então, não nos dão margem para a gente caracterizar melhor o problema hidráulico que está acontecendo, para ter uma maior assertividade disso, né? A gente não consegue olhar só pela equação de Manning fazer esse tipo de análise. Então, a gente tem que, né, caracterizar bem esse ressalto para que o nosso projeto esteja adequado, né, com esse fenômeno que vai acontecer. Ok? Por quê, pessoal? Porque existem pontos comuns aqui, ó, que vão acontecer esses ressaltos hidráulicos, né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, né, coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Escada dissipadora pode acontecer
ressalto hidráulico. Tá? Peraí que deu um bug aqui, voltou. Então, a escada dissipadora pode acontecer ressalto hidráulico. Tá? Pode acontecer nos patamares, pode acontecer no pé da escada, quando ela encontrar também um trecho lá menos inclinado, a jusante. Né? Então, esses ressaltos que a gente está comentando aqui, de avaliar tecnicamente, tudo mais, caracterizar, calcular certinho, eles vão acontecer nos seus projetos, né? A questão é se você vai estar atento a eles, vai estar preparado a eles ou não. Mas que vai acontecer um projeto ou outro, em quase todo projeto vai acontecer. Ok? Então, se você atua com um projeto de drenagem ou deseja atuar com um projeto de drenagem, que é uma área aí que qualquer trabalho que você vai desenvolver vai te render aí 10 mil ou mais aí, né, de faturamento, né, porque essa área de infra aí vão ser trabalhos nessa ordem de grandeza, né, vai depender se é micro, se é macro, se é uma consultoria, se é um projeto, se é uma modelagem, né, então várias frentes aí de atuação, mas dependente, né, seja micro, seja macro, o ressalto pode estar presente, assim como numa escada dissipadora. Outro exemplo, que aí já é trabalhado para que aconteça mesmo um ressalto de forma controlada, nós temos uma bacia, né, que foi já projetada para isso daí, né? Então, aqui também nós temos um escoamento supercrítico, né, que vem dessa rampa, encontra a bacia, e aqui forma, então, o ressalto hidráulico, né? Nós teremos como forma de dissipar a energia da água e encaminhar para o curso da água aqui o leito, né, a jusante, de uma forma mais tranquila, tá? Outros exemplos, né? Bueiro. Se você vai calcular bueiro, pode ser que aconteça também o ressalto no seu bueiro, tá? Isso aí muda bastante a hidrodinâmica dessa análise. Então, se você não tiver um controle de jusante aqui elevado, né, com um escoamento subcrítico, e se não tiver uma formação aqui supercrítica no bueiro, beleza, então não vai ter a formação. Agora, se acontece aqui um escoamento supercrítico dentro do seu bueiro, ou seja, a inclinação dele é maior, né, do que a crítica aqui no caso, você vai ter um escoamento supercrítico, e se você tiver um controle de jusante mais elevado, subcrítico, vai se formar um ressalto aqui dentro. Tá? Então, você está atento aqui também, né, se você for projetar bueiro, né, desenvolver essas análises, quais são as condições, quais são os tipos de escoamento que vão acontecer dentro aqui do bueiro da sua estrutura. Tá? Por fim, pessoal, quando você fala de macrodrenagem, né, grandes canais de drenagem, seja com concreto, com gabião, né, com outros materiais, pode ser, e é bastante comum, na verdade, você ter degraus de dissipação ao longo do canal, tá? Então, se você tem uma declividade mais forte, dificilmente você vai trabalhar com um canal com uma inclinação de, sei lá, de 10%, de 5%, né? Você vai trabalhar com inclinações, declividades menores e colocar degraus de dissipação ao longo do canal, né? E esses degraus também, se você tiver um escoamento aqui subcrítico, né? Ele vai se transformar no escoamento crítico, justamente nessa projeção, vai impactar o patamar de jusante, né? E pode formar um ressalto hidráulico, né? Nesse trecho aqui, né? A jusante do degrau. Tá? Então, é mais um ponto aí para estar atento, até pelas lâminas d'água e tudo mais. Então, pessoal, aqui são alguns exemplos que nós temos aqui, as formações de ressalto hidráulico, e quando você for desenvolver o seu projeto aí, atuar nessa área, né, você que já atua nessa área, talvez já se deparou com exemplos assim, você que não atua, né, talvez ainda vá se deparar com esses exemplos, né, já está atento para esses dispositivos que podem acontecer, esses ressaltos hidráulicos.